Olá, meus irmãos, novamente restabelecendo aí a conexão com o Facebook, né? Tivemos uma queda aqui na nossa transmissão, então vamos avançar para a glória de Deus nesse momento. Nesse momento, nós vamos iniciar o nosso estudo, tá certo? Com muita oração, vamos orar mais um momento aqui, ter mais um momento de oração. Né? Hoje está difícil aqui a conexão, mas vamos insistir, né? Vamos avançar, não podemos recuar, avançar sempre para a glória de Deus. Só tem um pouco de paciência aí, mas vai dar tudo certo para a glória de Deus, ok? Então vamos nesse momento orar e nós vamos falar nessa noite, nós temos um assunto muito importante a ser tratado, serviço cristão, um chamado para todos. Então vamos orar sobre isso, vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa noite. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que está nesse momento, Senhor, nos acompanhando, que a Tua mão poderosa, Senhor, seja conosco, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo mal, que o Senhor possa abençoar, Senhor, esse estudo, apesar da dificuldade, Senhor, que estamos enfrentando na transmissão essa noite. Senhor, nos ajuda a conseguir concluir, Senhor, essa live em nome de Jesus. Pai, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que nós possamos crescer nessa noite para a glória do Teu nome. Assim nós te rogamos, oramos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos então à palavra de Deus. Nessa noite eu quero convidar você, falei agora há pouco, nós vamos falar sobre o serviço cristão, um chamado para todos. Então, vamos considerar o texto bíblico que está registrado na palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Por gentileza, vamos ver o que a palavra de Deus está a nos ensinar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Muito bem, essas são palavras do apóstolo Paulo para o jovem pastor da igreja de Éfeso, chamado Timóteo. Então nós nesse momento vamos a fazer esse estudo, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, o que Deus, afinal de contas, Deus nos salvou, mas será que nós temos um serviço a desenvolver para a glória do seu nome? É sobre isso, meus irmãos, que nós precisamos pensar nessa noite. E eu quero que você pense comigo, já que o serviço cristão é um chamado para todos, fomos criados para servir, ok? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, servir, o que é servir? Servir é um ato de obediência, servir é uma forma de adoração e também uma forma de mordomia. Então, nós vamos falar sobre isso nesta noite, tá certo? Então, vamos em frente para a glória de Deus. Meus irmãos, nós precisamos compreender que a maturidade espiritual tem a ver com essa questão do serviço, né? E nessa caminhada em busca da maturidade, nós a cada dia vamos crescendo e vamos desenvolvendo na nossa caminhada cristã o chamado de Deus para a nossa vida. Você precisa querer. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é a seguinte: você quer crescer? Você de fato deseja servir a Deus? E o que de fato significa servir a Deus? Será que servir a Deus é acordar pela manhã, ir para o trabalho, voltar e no domingo à noite a gente lembra que tem um culto e a gente vai para o culto à noite? Será que é só isso? Será que a vida cristã de fato se resume a isso? Não, meus irmãos. Então nós vamos pensar sobre isso, tá certo? Você precisa querer crescer e se esforçar para que esse crescimento aconteça. Isso acontecerá com a prática, tá ok? Assim como o exercício físico o leva à boa forma física, o exercício espiritual o levará ao amadurecimento espiritual.
Faz parte desse exercício o serviço cristão, tá ok? Para que a sua maturidade espiritual aconteça, é necessário que você passe por uma variedade de atividades espirituais como, quero citar aqui algumas: estudo da palavra de Deus, oração, louvor, adoração, serviço cristão e outros, ok? O crente cresce também através do serviço. Então, veja, nós quando estamos servindo, nós estamos crescendo espiritualmente, ok? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa noite, para nossa consideração, meus irmãos, eu espero que você esteja me ouvindo bem aí, ok? Então, vamos lá. Fomos criados para servir, ok? Efésios capítulo 2, versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus: pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10, ok? Tiago também escreveu da seguinte forma, lá no capítulo 2, versículo de número 14. Ele disse: olha, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pois bem, Deus trouxe você ao mundo para servir. É a vocação, é o chamado para o serviço. Isso significa que você é vocacionado, chamado por Deus. Deus o chama a trabalhar, ok? Todo cristão, todos aqueles que nasceram de novo, foram chamados por Deus para trabalhar na seara do Senhor. Então nós precisamos a cada dia perseverar e se dedicar ao Senhor, ok? Não é, porém, cada um chamado ao mesmo trabalho. É importante destacar isso. É, pois, preciso que cada ser execute a obra que Deus lhe dá, para que com ela se entusiasme e nela se satisfaça. Pois muito bem, existe um lema do trabalho evangélico que diz: salvos para servir, ok? Então, Deus não chamou você para ociosidade, de forma nenhuma. Chamou-o para servir a Ele, à sua igreja e ao próximo. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Nós temos isso registrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 45. Ok? Então Jesus ele nos dá o exemplo do serviço cristão a ser seguido. Os cristãos primitivos seguiam o exemplo de Jesus. Tá? Nós temos isso de uma forma muito clara lá em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo de número 47. Então esses irmãos estavam juntos, unidos, em comunhão, mas servindo ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava a igreja. Então nós precisamos, meus irmãos, não basta fazer parte de uma comunidade local. Não basta fazer parte de uma igreja local. É necessário que nós, como servos de Deus, filhos e filhas de Deus, estejamos lá servindo a Deus, com alegria, com fidelidade. Então, muito bem. Então, Deus nos criou, Deus nos fez, para servir, para servi-lo. Então, esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós todos, sem nenhuma exceção, somos vocacionados por Deus para o serviço cristão, o serviço a Deus, o serviço ao próximo. Amém, queridos? Então, vai pensando, vai refletindo sobre essa verdade bíblica. O segundo ponto que eu quero destacar é que nós precisamos servir a Deus porque é um ato de obediência. Precisamos compreender isso. Puxa vida, porque no geral, meus irmãos, no geral,
geralmente numa igreja local, 10, 15, exagerando talvez 20% da membresia está engajada no serviço cristão. Quando, na verdade, o percentual deveria ser 100%. 100% dos membros, dos irmãos, de todos aqueles que foram salvos, regenerados, transformados por Cristo Jesus, 100% desse povo de Deus, desse povo abençoado, deveria estar engajado, servindo nos ministérios, servindo no ministério infantil, servindo na diaconia, servindo na mídia, servindo... meus irmãos, tem tantos ministérios dentro de uma igreja local que precisa de pessoas servindo, e nós precisamos então fazer aquilo que Deus nos manda fazer, porque é um ato de obediência, ok? Está errado, absolutamente errado essa ideia de 10, 15, talvez 20%, na melhor das ideias, na melhor das hipóteses, 20% servindo, enquanto 80% está assistindo. Deus não nos chamou para isso. Deus quer que todos nós sirvamos a Ele com alegria. Ok? Talvez você pergunte, mas pastor, servir a Ele significa só dentro da igreja? Também dentro da igreja. Ok? Não dá para mim dizer que dentro do templo, né? Porque a igreja somos nós, né? Nós somos a igreja de Cristo, o organismo vivo. Então, dentro do templo, nós temos, por exemplo, eu sei que as igrejas, de uma forma geral, têm ministério infantil, por exemplo. O ministério infantil é um importante ministério em qualquer igreja. É tempo de investir nas crianças, sempre, sempre. Então, veja, quantas pessoas hoje... Quantas igrejas hoje estão precisando de pessoas para servir no ministério infantil? Eu louvo a Deus, porque nós temos muitos irmãos da nossa congregação, da nossa igreja, servindo no ministério infantil. E a minha oração é que mais pessoas se acheguem para servir. Pois bem, meus irmãos, então veja, aquela ideia, né? E às vezes a gente traz isso do catolicismo, né? Que o padre, ele mais meia dúzia, fazia tudo lá na missa e a gente era apenas um mero espectador, assistia. Íamos para assistir a missa. Meus irmãos, em Cristo Jesus, na igreja, o quadro que o Novo Testamento pinta da igreja do Novo Testamento é uma igreja atuante, é uma igreja viva, é uma igreja onde todos participam, todos servem, todos trabalham. Esse é o papel que nós temos registrado no Novo Testamento, nas cartas de Paulo e tantas outras cartas do Novo Testamento, inclusive no próprio Evangelho. Jesus trabalhou, Jesus serviu, Jesus fez toda a diferença. Então veja, nós precisamos entender isso e nós precisamos então trabalhar para a glória de Deus a cada dia. Precisamos perseverar em fazer a vontade do Senhor a cada dia. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que já entenderam isso, estão fazendo isso. Louvado seja o nome de Jesus. E a minha oração é que mais pessoas se engajem, não só na Igreja Batista Manancial, mas em todas as igrejas, em todos os lugares desse planeta, que as pessoas estejam engajadas no serviço a Deus, no obedecer ao Senhor. Isso deveria ser o normal. Isso deveria ser o normal, todos servindo. O anormal seríamos ficar sentado no banco, sem fazer nada. Isso é o anormal. Então, meus irmãos, é tempo de avançarmos. Então vamos lá, vamos pensar sobre servir é um ato de obediência. Gálatas 5, versículo de número 13. Veja o que diz o texto bíblico. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ok? Gálatas 5,13. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ouviram o chamado de Deus para o serviço. Ok?
Então vamos lá, dentre eles nós temos Noé, nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos o apóstolo Paulo, nós temos tantas pessoas, meus irmãos. É só dar uma olhadinha lá em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Aqueles homens são exemplo para a minha vida e para a sua vida. Homens que serviram a Deus, homens que fizeram e mulheres que fizeram a diferença na sua geração. Que tipo de diferença você está fazendo nessa geração, no século 21? Que legado nós iremos deixar para a posteridade? Qual é o legado que você vai deixar quando você partir para o Senhor? Pense sobre isso, querido irmão. Nós precisamos compreender essa realidade. Então, servir é um ato de obediência. Eu não tenho desculpa para não servir ao Senhor em tudo que Ele coloca à minha frente. Então nós podemos servir a Deus de várias formas, de várias maneiras. E não é apenas uma maneira. Puxa vida, vamos imaginar, eu sou professor da escola bíblica, então eu já não vou fazer mais nada porque eu já estou servindo. Não é isso, meu irmão. Você não compreendeu ainda. Que bênção que você está sendo ferramenta de Deus, instrumento de Deus, uma bênção para abençoar outras vidas naquela área. Mas se Deus está te dando dons e talentos, sirva a Ele em tudo aquilo que Ele lhe der para fazer, porque é um privilégio servir a Deus. Não é um peso. Se você está servindo a Deus, está triste com isso, querido, você precisa rever. Porque servir a Deus é uma alegria, é um privilégio. Podemos fazer isso ao Senhor, porque nós precisamos dele a cada dia e precisamos nos conformar à sua vontade a cada dia. Então veja o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz assim: a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Então que você pense sobre isso. Vamos servir a Deus, vamos continuar avançando. Nós podemos servir a Deus, vamos continuar servindo a Deus com pandemia, sem pandemia. Nós vamos continuar avançando, servindo a Deus com alegria. Muito bem, a terceira forma para ser dentro desse chamado, né, de Deus, todos são chamados para servir a Deus. Servir é também uma forma de adoração. Nós precisamos compreender isso. Veja Romanos capítulo 12, versículo de número 1. O que diz o texto bíblico? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ok? Então veja, nesse texto, né, nós temos aqui de forma muito clara, Paulo tem em mente o serviço, né, quando ele fala essa questão, do versículo 12 aqui, capítulo 12 de Romanos, versículo 1, ele tem em mente, o apóstolo Paulo, o serviço que era prestado, o serviço religioso lá no Antigo Testamento, né, prestado pelo povo de Israel, quando oferecia a Deus animais sacrificados, como expressão de adoração. Na verdade, esse não era um serviço espiritual, era um ato mecânico e simbólico, não constituindo a verdadeira essência da adoração. No Novo Testamento, o último sacrifício de sangue foi realizado, né? O último sacrifício no Novo Testamento, o último sacrifício de sangue foi realizado na pessoa de Jesus Cristo. Paulo então escreve que agora resta ao crente oferecer-se em sacrifício vivo, isto é, participante, não morrendo, mas vivendo inteiramente para Deus, oferecendo sua força física, mental, intelectual, espiritual, todo o seu ser para servi-lo em adoração, que é o serviço da alma. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, você deve entender que serviço cristão, como culto espiritual por aquilo que é divino, um elemento, né? Um elemento componente da adoração a Deus. Então veja, Deus te deu a capacidade física de se locomover, a capacidade mental de pensar, de raciocinar.
Deus te deu toda uma condição e você então deve se utilizar de tudo isso que Deus te deu para servir ao Senhor com alegria. Servir também é uma fonte de mordomia. Tá certo? Veja o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10. Diz a palavra de Deus da seguinte forma: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ok? Então veja, mordomo. O que é mordomo? Mordomo é o administrador dos bens de uma casa, né? É o serviçal encarregado da administração de uma casa. De acordo com o nosso dicionário Aurélio, na Bíblia, o mordomo cuidava das terras, né? Do dinheiro, dos bens materiais, da esposa, dos filhos e até da própria vida do seu senhor. Nós temos isso de uma forma muito clara, né? José, né, do Egito, na casa de Potifar. Nós temos também aí Eliezer, que era mordomo de Abraão. Então fica muito claro aí o papel do mordomo, né? O cuidado para com o seu senhor, com tudo aquilo que pertence ao seu senhor. Se Jesus Cristo é o seu senhor, você é o mordomo do rei. Sabia? Você sabia disso? Se Jesus é senhor da sua vida, então você é mordomo de Jesus Cristo. Assim ensina a Bíblia. Deus confiou ao homem a administração de seus bens. Deus confiou a você essa capacidade e ao mesmo tempo essa responsabilidade de administração. Ok? Cuide bem de tudo, pois tudo pertence ao Senhor. Adão pertence a Deus, né, por direito de criação. Né? Então veja, Deus criou o Jardim do Éden, né, e colocou o Adão para cuidar, administrar, cultivar. Né? Então tudo pertence a Deus, toda a criação pertence a Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz lá em Isaías, capítulo 43, versículo de número 1. Ok? Então, de preservação, Atos 17, 28, redenção, 1 Coríntios 6, 20. Se você compreender, aceitar e praticar corretamente a doutrina da mordomia, o ensino da mordomia, ela exercerá grande influência na sua vida e você aprenderá que... O que nós vamos aprender quando nós seguimos uma mordomia bíblica centrada na palavra de Deus, coerente com os ensinos bíblicos? Então nós vamos aí, eu vou destacar aqui algumas questões. Por exemplo, não há diferença. Eu quero destacar isso, irmãos, que há uma separação. Né? Às vezes algumas pessoas fazem uma separação que não existe. Por exemplo, não há diferença entre as suas atividades religiosas e seculares. Né? Tudo pertence a Deus. Aquela ideia, puxa vida, quando você vai para o trabalho, você acorda amanhã de manhã e vai para o trabalho. É um serviço que primeiramente você está prestando a Deus. Consequentemente, depois ao seu patrão. Mas tudo está e gira em torno do quê? De Deus, ok? Então por que você deve ser um bom funcionário, um funcionário exemplar? Porque você está ali servindo a Deus. Você não está ali simplesmente para receber um salário e no final do mês pegar aquele dinheiro, então você está ali só para isso. Você precisa compreender além disso. Você está ali porque, primeiro, Deus te deu um emprego, Deus te colocou ali, então honre ao Senhor, dando um bom testemunho, né? Então tudo que você está fazendo ali é um culto a Deus. A sua maneira de trabalhar, a sua maneira de se submeter lá no seu trabalho é um culto que você está oferecendo a Deus, ok? Então, o culto ele não é realizado ali na igreja só no domingo à noite ou na quarta-feira à noite. Não. O culto ele acontece na minha vida 24 horas por dia. Eu acordei, o culto está ali, iniciando. Então, como é que começa o meu dia? É a maneira que começa o meu culto. E é assim ele decorre durante todo o dia. Então, nós precisamos compreender isso. E estar no templo é só uma continuidade daquilo que eu tenho prestado a Deus durante a semana. O fato de estar ali, eu estou com os irmãos, tendo comunhão, que a Bíblia orienta que a gente precisa fazer dessa forma, né? Nós temos aí vários textos bíblicos, né? Orientando que como é bom estar junto, como é bom estar com os irmãos, congregando, participando, adorando.
Isso é muito bom, meus irmãos, e nós não podemos perder isso de vista. No entanto, o serviço cristão, ele extrapola tudo isso. Tudo que você faz, faça para a glória de Deus, porque, afinal de contas, você está servindo a Ele. Então, o seu trabalho é um bom lugar e é um ótimo local para você continuar adorando ao Senhor pelo exercício do seu trabalho, o trabalho das suas mãos, ok? Como mordomo de Deus, sua responsabilidade é muito grande. Para o bom desempenho da mordomia, você depende totalmente do Espírito Santo. Jesus percorreu com brilhantismo o caminho da mordomia, tá certo? Jesus foi e é e sempre será o maior exemplo. Você, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo para podermos fazer isso, para podermos servir da mesma forma que a palavra de Deus nos ensina. Então nós precisamos atentar para o que a palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos perder de vista isso, nunca, jamais. O que a palavra de Deus está dizendo está dito, ponto final. Nós não devemos contra-argumentar, nós precisamos de fato obedecer. Então, pense sobre isso, reflita, ok? E ainda, meus irmãos, pessoas têm algo a dar e a receber. Já estou quase concluindo essa questão, tá? Veja só 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7, o que diz a palavra de Deus. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Quando é que eu recebo o Espírito Santo? Será que assim que eu nasci, alguns anos atrás, né? Não vou entrar aqui no mérito da idade, mas alguns anos atrás, quando eu nasci, o Espírito Santo já veio junto no nascimento? Não. Quando é que um ser humano, um homem ou uma mulher, passa a ter o Espírito Santo? No momento em que ele se arrepende dos seus pecados, reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tem a sua vida transformada. Quero fazer uma observação. A pessoa não recebe o Espírito Santo quando ela levanta o braço na igreja. Tá? Porque eu já vi muitos casos que a pessoa levanta o braço na igreja, mas a vida continua a mesma. Ou seja, ela não foi regenerada, ela não teve a vida transformada pelo Espírito Santo. Então, o fato de simplesmente levantar a mão não significa que a pessoa nasceu de novo. Pode até significar o seguinte, que essa pessoa quer conhecer mais a Cristo, quer se aprofundar no conhecimento bíblico e tomar essa decisão no decorrer da caminhada. Ok? Não estou dizendo que não possa acontecer isso. Eu já vi casos que a pessoa levanta a mão e a vida dela é transformada absolutamente. E glória a Deus por isso. Mas o que eu estou citando aqui, meus irmãos, que é um equívoco, é um engano terrível, o fato de você pensar que pelo fato da pessoa ter levantado a mão significa que ela já nasceu de novo e vai para o céu. O tempo vai dizer se de fato essa pessoa entregou a vida a Cristo. O tempo vai dizer se de fato ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós precisamos compreender isso. Essa é uma realidade bíblica. Então quando o homem ou a mulher é transformado por Deus, ele reconhece, arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus como Senhor e Salvador, então ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele opera nessa pessoa um novo nascimento, o que chamamos de regeneração. Pois bem, a partir daí, meus irmãos, essa pessoa passa a ser habitada pelo Espírito Santo. E certamente pelo menos um dom dado pelo Espírito Santo, conforme a sua vontade, essa pessoa tem. E quando Deus faz isso, é para que ela sirva no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, para a glória de Cristo. Ok? Então vamos lá. Vamos seguir em frente em nome de Jesus. Então pensando aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, trata dos dons espirituais e seu uso. Então, quando se fala em serviço cristão, fala-se em dons espirituais.
Então vamos pensar, a pessoa do Espírito Santo é a presença de Deus neste mundo, é a habitação de Deus no crente. Uma maneira pela qual o Espírito Santo se manifesta na sua vida é concedendo a você dons para servir a Cristo Jesus. Cada crente recebe pelo menos um dom, não para rivalidade e inveja, mas para proveito próprio e do próximo. Se um irmão da igreja tem um dom de ensino e ensina na igreja, ele será muito beneficiado no preparo e entrega da sua lição. Mas todos os que estiverem presentes à aula também serão beneficiados, ok? Assim acontece com todos os demais dons, a edificação pessoal e de toda a igreja, ok? Então é isso que acontece, meus irmãos. O evangelista Moody, eu quero fazer uma citação dele aqui, ele diz o seguinte: eu não sou um homem de muitas qualidades, mas todas as que tenho estão à disposição de Cristo. Isso é uma realidade na sua vida? Todas as qualidades, os dons que Deus te deu estão à disposição de Cristo? Você tem usado esses dons que Deus te deu para edificação sua e do corpo de Cristo da sua igreja? É tempo de você avaliar, se autoexaminar e vamos avançar no servir a Deus, ok? Como salvo, você é chamado por Deus para trabalhar na sua seara. E nela não há trabalho para... E nela há trabalho para todos. Todo mundo. Não existe ninguém que pense da seguinte forma: olha, está todo mundo fazendo, não há mais lugar para mim. As inscrições no reino de Deus estão abertas. Por enquanto, né? Até a volta de Cristo. As inscrições estão abertas. Todos são bem-vindos para servir com alegria. E, meus irmãos, que coisa linda quando você vê pessoas servindo, pessoas engajadas, pessoas fazendo a diferença, pessoas que veem uma necessidade e ela já está fazendo a coisa acontecer, ela está preocupada, ela está servindo e faz isso com alegria. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é lindo de se ver. E eu fico imaginando no céu, como o céu fica em festa, quando vê os filhos de Deus servindo a Ele com alegria, com disposição. Que coisa maravilhosa, né? Então, que nós possamos a cada dia fazer isso para a glória de Deus. Pois a vontade de Deus para a sua vida é que você sirva o tempo todo o tempo. Você sirva a Ele e ao seu próximo, em amor e com alegria, ok? Que bênção, meus irmãos, que bênção podermos fazer isso. Devemos fazer com muita alegria, com muita disposição. Então, vamos fazer isso para a glória de Deus. Eu quero propor aqui para você, tá bom? Alguns desafios aí para... Durante essa semana ainda, você de repente pode fazer isso acontecer, se tornar uma realidade na sua vida, durante essa semana, até o próximo sábado, tá certo? Então, evangelizar uma pessoa, ok? Faz parte do serviço cristão. Oferecer, presentear alguém com uma Bíblia, faz parte também do serviço cristão. Acompanhar o pastor numa visita, né? Quando voltar à normalidade, né? Você procurar o pastor da sua igreja, né? Se você é da Igreja Batista Manancial, então você se colocar à disposição: pastor, conta comigo se precisar fazer uma visita aí para um irmão, para uma irmã, conta comigo, eu estou à sua disposição, né? Em breve, quando essa pandemia passar, a gente vai estar fazendo isso, né? Socorrer o necessitado, isso faz parte também do serviço cristão. Telefonar para um irmão, né? Para saber como é que ele está, como é que está a sua família, orar por ele. Isso também, meu irmão, faz parte do serviço cristão, tá certo? Preparar uma lição para a escola bíblica, trabalhar no ministério infantil, na diaconia, ajudar em alguma coisa na igreja local, faz parte do ministério cristão, do serviço cristão, tá bom? Então, por exemplo, fazer cartazes para o professor da escola bíblica, fazer um cartaz promovendo a escola bíblica, isso é um serviço,
ok? Que a pessoa está prestando no reino de Deus. Isso é bênção, meus irmãos. Né? E louvado seja Deus, porque Deus vai dando dons e talento para cada um, né? Talentos e dons diferentes para que juntos sejamos fortes. Juntos possamos abraçar tudo aquilo que precisa ser feito e fazermos com alegria e fazermos bem para a glória de Deus, né? Por exemplo, ensaiar um hino para cantar no culto, grupo de louvor, quando se reúne, ensaia e faz a coisa acontecer direito, com ordem e decência, né? Isso é bênção para a glória de Deus. Isso faz parte do serviço cristão. É um serviço que eu estou prestando a quem? A Deus e depois ao meu próximo, ok? Então nunca devemos perder de vista essa questão, tá bom? Então, veja, tem muita coisa para você fazer, para você ajudar, para você ser bênção. Então, quando uma pessoa chega na igreja local e ela cruza os braços e fala assim, olha, eu não vou fazer nada. Então, quem está perdendo? Quem mais perde com isso é a própria pessoa, porque ela está deixando de ter o privilégio, a alegria de saber, de fato, que é servir a Deus. Ah, pastor, mas é tão difícil servir, a gente encontra obstáculo. Meus irmãos, vamos encontrar o obstáculo. E o primeiro obstáculo que nós vamos encontrar é o próprio diabo querendo que a gente não sirva a Deus. A nossa carne também não vai querer. Puxa vida, vamos pensar assim, olha que pensamento maligno. Puxa vida, você trabalhou a semana inteira, agora você vai ter que separar e sentar 2, 3, 4, talvez 5 horas para preparar essa lição para a escola bíblica. Você não precisa disso não. Vai descansar, vai assistir um filme, né? Deixa outro fazer isso por você. Você já trabalhou demais, você está cansado. Que coisa, né, irmãos? Então, são pensamentos e pode ser uma realidade, uma verdade. Você trabalhou a semana inteira, você está cansado. Mas será que nós fizemos a semana inteira aquilo? Nós trabalhamos, acordamos cedo, fomos dormir tarde. Agora que é para o Senhor que nós estamos fazendo, nós diretamente ali na igreja local, abençoando outras vidas. E agora eu não vou fazer? Não é um engano? Não é uma coisa terrível? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque aparentemente no início parece ser uma coisa normal. E não é. Daqui a pouco você está sendo convencido de que a igreja não tem lá essas importâncias. Se você for uma vez em 15 dias ou uma vez no mês, né, tá de bom tamanho. E não é verdade. Né? Então nós percebemos em Atos 2, 42, a seguir, que os irmãos se reuniam diariamente, comiam, partiam um pão, tinham comunhão, né? E a gente precisa resgatar isso, irmãos. Eu louvo a Deus e não vejo a hora, meus irmãos. Você que pertence à Igreja Batista Manancial, eu quero confessar algo aqui, eu não vejo a hora da gente ter aquele café da comunhão no domingo pela manhã, meus irmãos. Onde todo mundo traz um pouco. Um traz banana, outro traz um melão, outro traz um bolo, outro traz 20, 30 pão, outro traz meio quilo de mussarela, de presunto, mortandela, melancia, e junta aquela coisa toda, meus irmãos, e a gente faz aquela fila indiana, e a gente vai comer, senta à mesa, e a gente vai conversar, vai comer junto, e que bênção! Eu estou sentindo falta disso, meus irmãos. E depois desse momento a gente vai para a escola bíblica, e é um tempo precioso, maravilhoso, né? Como eu estou com vontade, meus irmãos, de levar algum item para aquele café da manhã, café da comunhão. Né? Eu não sei você pode colocar aí nos comentários se está sentindo falta disso, mas eu posso lhe dizer, eu estou sentindo falta disso. Estou sentindo falta de servir vocês ali próximo, estar ali presencialmente, pregando a palavra de Deus, não de forma virtual, mas pessoalmente, olhando no olho de vocês. Irmãos, eu estou sentindo falta disso. Na minha vida cristã, eu nunca fiquei quase 3 meses, é o que nós estamos chegando, sem congregar. Irmãos, isso é horrível. Né? Isso é terrível. Embora a gente está aqui virtualmente, mas não é a mesma coisa. Né? Eu quero transmitir virtualmente os cultos, mas lá, com vocês, participando dos cultos com vocês. Então vamos orar
para que essa pandemia suma, desapareça do Ceará, do Brasil e do mundo. Meus irmãos, há poder nas nossas orações. Vamos orar, vamos clamar no nome de Jesus para essa pandemia cessar para a glória de Deus. Meus irmãos, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos orar e depender do Senhor a cada dia. Eu quero nesse momento agradecer a Deus. Mais uma vez, eu quero, antes de orar, eu quero colocar um louvor aqui para a gente ter um tempo de adoração aqui de 3, 4 minutinhos. E quero aproveitar também para citar que a conexão aqui pelo YouTube caiu há muito tempo atrás, né, e não foi possível restabelecer a conexão, né, problemas de internet, né, isso nunca aconteceu, mas sempre tem a primeira vez. Mas louvado seja Deus que os dados móveis do meu celular não me deixou na mão. Louvado seja Deus, meus irmãos. Estamos aí pelos dados móveis, né, pelo chip do celular, e louvado seja Deus que a live está acontecendo para a glória de Deus. Então vamos então adorar ao Senhor e estaremos logo na sequência orando, encerrando esse tempo tão precioso. Meus irmãos, eu estou com saudades da Igreja Batista Manancial, estou com saudade de cada um dos irmãos, estou com saudade de cada culto, de cada escola bíblica, de cada estudo bíblico. Estou sentindo falta de tudo isso, irmãos. E eu louvo a Deus, porque em breve nós vamos, em nome de Jesus, estar juntos. Amém? Vamos então adorar ao Senhor com esse louvor em nome de Jesus. Adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por esse tempo em sua presença. Senhor Deus, eu quero te louvar e quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, presente nessa live, pela tua palavra que é preciosa. E, Senhor, obrigado porque o Senhor nos chamou para servir a ti com alegria e com fidelidade, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor em todo tempo é fiel, justo e misericordioso para conosco. Que a cada dia, Senhor, nós possamos depender mais e mais de Ti. Que a Tua mão preciosa, a Tua mão poderosa, Senhor, possa nos sustentar em todo tempo. E que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Senhor, essa é a nossa oração, nós oramos a Ti e te agradecemos por tudo, Senhor. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma excelente semana para você. Domingo estaremos juntos a partir das 10 horas da manhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos.